que é o IOF e qual é a fatia da população que será mais penalizada com esse aumento do imposto que foi alvo do decreto. E ele não é um imposto que deveria ser arrecadatório, ele é um imposto que ele vem da linha de ser regulatório. E a política assistencialista levou à desindustrialização dos Estados Unidos. O IOF mais alto encarece o custo do crédito no país, o que é muito prejudicial, principalmente por varejo. E agora, o governo vai ter problemas. Se voltar atrás, vai pegar mal, mas tudo bem, bem nossos problemas, mas vai precisar arrumar mais dinheiro. O governo elevou as alíquotas para arrecadar 20 bilhões de reais apenas neste ano, com o objetivo de fechar as contas em equilíbrio fiscal. Aparentemente não havia um lastro nessas medidas, não havia um estudo ali sobre os impactos disso, ou será que havia e toparam mesmo assim? O que é o IOF e qual é a fatia da população que será mais penalizada com esse aumento do imposto que foi alvo do decreto. O IOF é um imposto sobre operações financeiras. Então, por exemplo, quando você vai tomar um crédito, quando você, agora com a Previdência, né, você tem um plano de Previdência, um estilo de plano de Previdência, o imposto acaba sendo um pouquinho maior, e ele não é um imposto que deveria ser arrecadatório, ele é um imposto que ele vem da linha de ser regulatório. Então, você regular o mercado, regular as instituições, então você tem um imposto para colocar um pouco de controle nessas ordens. Quando há um aumento do IOF da fatia, da forma como foi dita recentemente, as pequenas e médias empresas acabam sendo mais afetadas porque são companhias que elas precisam acessar o mercado, principalmente tomar crédito para fazer negócios, né? Que o ministro Haddad sinalizou agora, entre aspas, muito entre aspas, com uma mini reforma administrativa. Agora estão falando em cortar super salários. Mas, no primeiro momento, a saída sempre foi fiscal. É imposto, é taxa, enfim. E isso a gente sabe que são medidas impopulares e que podem até derrubar um governo. Aí, por exemplo, se eu fosse o ministro da Fazenda, quero contratar os melhores consultores, que conselho você daria agora para o ministro da Fazenda, para o governo, para colocar essa conta em ordem e não penalizar a população, muito menos o trabalhador? Olha, acho que a primeira coisa, né, começou com esse plano de incerteza, dado as declarações recentes, que pegou o mercado e pegou a grande parte, né, da sociedade com muita surpresa. Eu acho que o primeiro conselho é, assim, vamos começar de novo, vamos resetar, né, e colocar todo mundo na mesa para conversar e tentar estimar um plano que a gente possa ter minimamente uma previsibilidade. Sônia, eu acho que você foi muito feliz quando você diz que essa concha de retalhos, ela é muito grande e acaba afetando um problema sobre outro problema e que a gente acaba não chegando a nenhuma solução, né. Do nosso lado, o que a gente tem feito, na verdade, é recuado um pouco, tentado entender e colocar as nossas premissas de maneira bem ampla, de forma que a gente aceite um pouco mais, né, como a gente fala no mercado, né, a volatilidade, esse nível de incerteza, para começar a entender o que vem por aí pela frente. Os problemas fiscais, eles são todos conhecidos, e a gente vem sendo enfático na ideia de que esse desequilíbrio, ele precisa ser revisto das duas frentes, né, tanto pelo lado da demanda como pelo lado da oferta. Somente demanda por conta dos gastos que são muito intensos e que só agora começa a ser falado, né, em tentar economizar de um lado, reduzir de um outro. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos da América, a maior economia do mundo, com um PIB de 29 trilhões de dólares. Os Estados Unidos da América adotaram essa política. Olha que é um país capitalista, hein? Os democratas, que é a esquerda norte-americana, adotou a política assistencialista. E a política assistencialista levou à desindustrialização dos Estados Unidos, porque é mais cômodo emitir uma nota de $100 por $1, como a economia mundial é dolarizada, e comprar produto da China. E a China foi fortalecendo a sua indústria. Os Estados Unidos ficando dependentes, se desindustrializando. Quando veio a crise do subprime, o Fed, que é o Banco Central americano, deu política de juros zero. Pra que juros altos? Felipe Monteiro odeia juros altos. Então, política de juros zero. O que aconteceu? Inflação em alta desde 1971, quando o Richard Nixon desindexou o ouro do dólar, a inflação aumentou nos Estados Unidos 680%. Hoje os Estados Unidos está com uma dívida que vai chegar a 38 trilhões de dólares, déficit fiscal de 2 trilhões esse ano, e agora estão começando a rever essa política de assistencialista. Ser assistencialista é o sonho de qualquer político. Mas isto se sustenta no tempo? Será que nós não devemos nos mirar no exemplo que está acontecendo nos Estados Unidos? Porque vamos pagar $1 trilhão de juros este ano? O que a gente observa aqui? Não adianta eu colocar, tirar da economia, dos grandes empresários e só adotar a política de assistencialismo. Te explico. Quando a gente tem essa economia mais, aqui, assistencialista, a gente dá poder de compra, digamos assim, poder econômico para essas pessoas. Eu acho que tem que ter, eu não estou tirando de jeito nenhum o direito das pessoas comprarem. O problema é que dar puramente o direito delas comprarem para poder injetar esse valor dentro do país, o que eu observo? Que elas acabam, na maioria das vezes, se enforcando com essa corda que é dada pelo Estado como um sistema assistencialista, que foi mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos, quando eles colocam esse dinheiro para rodar. Então eu acho que um país que tem uma economia mais forte não pode dar tudo para um dos lados. A gente tem que ter o que a gente chama de equilíbrio. Tanto é verdade que aqui não adianta o Haddad, ser doutor pela USP, Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Denise para passar. Eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC. Sendo que ele não consegue aplicar sozinho aquilo que ele sabe. Por quê? Porque precisa do mercado aceitar a parte teórica, digamos assim. Então, na verdade, a gente tem vários planos. O governo atual, realmente, ele tem mais uma característica assistencialista. Você acabou de colocar aqui que nos Estados Unidos eles tentaram fazer desse jeito e meio que deu errado, dada a tributação que se observa. Mas aqui, na verdade, é um complexo. É uma questão aqui conglobante. Não adianta o Haddad ser doutor se o mercado não for conivente com aquilo que ele quer. Então, a gente vai ter sempre problema. Por isso que a gente não consegue aqui corrigir essas distorções históricas. Eu me coloco no lugar de cidadão, eu queria ter um poder de compra muito maior. Mas quando vem com esse discurso, eu vejo juros altos, inflação, e na gôndola do supermercado, um café custa
R$70, eu não consigo entender sobre qual é o assunto da economia que eu tenho que defender desse governo. O presidente da Febraban, Isaac Sidney, e representantes dos maiores bancos privados do país tiveram hoje uma reunião no Ministério da Fazenda com o ministro Fernando Haddad e outros representantes da pasta. Isaac Sidney afirmou que os bancos apresentaram propostas para reforçar receitas e cortar gastos públicos. Tudo isso para evitar o aumento do IOF. Segundo ele, o imposto mais alto eleva o custo do crédito e impacta bastante em empresas e consumidores. A Febraban criticou especialmente a cobrança sobre operações de risco sacado, que eram isentas. Haddad, segundo Sidney, sinalizou abertura para debater alternativas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu hoje em Brasília representou os maiores bancos privados do país para discutir justamente a crise do IOF, alternativas, portanto, a essa majoração do imposto que foi anunciada na semana passada sob protestos dos empresários. Logo após o encontro, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que existe a possibilidade de discutir alternativas, que a Fazenda vai se debruçar, portanto, as propostas apresentadas e ver se é possível atender alguma delas. Vamos relembrar um pouco como é que começou essa crise. Na quinta-feira da semana passada, o governo anunciou a elevação do IOF como uma tentativa de fazer caixa. O governo elevou as alíquotas para arrecadar 20 bilhões de reais apenas neste ano, com o objetivo de fechar as contas em equilíbrio fiscal em 2025, frente à dificuldade de cortar despesas e também às dificuldades na arrecadação. Essa medida pegou muito mal dentro do governo, também no Congresso Nacional e principalmente nos setores econômicos. E poucas horas após o decreto, o governo já fez um primeiro recuo. Desistiu de taxar as aplicações no exterior de fundos de investimentos nacionais. Mas, claro, esse recuo parcial não foi suficiente para estancar a pressão dos setores econômicos que querem a derrubada total do decreto. Vamos ouvir agora um trecho do que disse o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, o número 2 de Fernando Haddad, após a reunião com os bancos, em que ele admite que a Fazenda vai se debruçar em eventuais alternativas. Hoje a Febraban nos traz o impacto das medidas, né, no setor, de maneira legítima, de maneira bem racional, de maneira detalhada, e a gente discutiu alternativas também apresentadas pela Febraban, outras que a gente trouxe para o debate, e é natural que a gente avance nesse debate sobre o que poderia ser uma alternativa a itens isolados desse ajuste no IOF. Então, a reunião é uma reunião que a gente segue em diálogo. 4 maiores bancos do país apresentaram, portanto, ao Ministério alternativas, tanto possibilidades de aumento das receitas quanto possibilidades de cortes de despesas para evitar, portanto, essa elevação do IOF, uma medida que poderia ser, então, substituída, evitar a alta do imposto em troca dessas outras medidas. Isaac Sidney argumentou que o IOF mais alto encarece o custo do crédito no país, o que é muito prejudicial, principalmente por varejo, por conta daquelas operações de risco sacado. Uma linha de crédito, que não era considerado crédito até agora, na lei, mas era crédito, de 200 bilhões de reais por ano no varejo. O que o varejo faz? Ele compra da indústria, vou dar um exemplo simples. A indústria vai receber daqui a um mês e um banco, através de um contrato com o comprador, né, com o varejo, antecipa esse valor cobrando uma taxa. Isso é desconto, isso é taxa de juros, isso é crédito no sentido geral, mas não era considerado pela lei. Essas operações são feitas várias vezes. Quando você faz várias vezes, você vai pagar IOF todas as rolagens dessa dívida de curto prazo. Não é que você pegou um crédito por um ano e paga 3. Vai fazer várias vezes. Isso aumenta brutalmente. O crédito, a Febraban diz que isso aumenta 10% o custo do crédito, de 3 a 8 pontos percentuais, a depender da taxa. Mas só que isso aí, se for isso mesmo, come a margem, né, o lucro de várias empresas. Que antes não eram taxadas. O risco sacado é aquela operação em que você consegue antecipar um recebível. Então tem um fornecedor que vai receber o dinheiro de um cliente, ele consegue, uma instituição financeira, antecipar esse recebível para melhorar o seu fluxo de caixa. Vamos ouvir agora, então, o que disse o presidente da Febraban, Isaac Sidney, após a reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a situação do IOF no Brasil. Nós mostramos para o ministro Haddad e seus secretários que o impacto no custo do crédito é um impacto severo, é um impacto para o crédito das micro, pequenas e médias empresas. Para que possamos ter uma noção em termos aí de patamares, nós estamos estimando que numa operação que possa ser prorrogada de curto prazo, em até um ano, a gente pode ter um impacto de 8 pontos percentuais, entre 3 a 8 pontos percentuais. Isso pode significar, no custo efetivo total de uma operação de curto prazo, uma variação entre 14,5% a 40% do custo efetivo total, em termos de taxa de juros. Portanto, esse é um dado que certamente sensibilizou o Ministério da Fazenda, que abriu um diálogo para que nós pudéssemos, então, constituir uma frente de trabalho, juntamente com a Febraban e o Ministério da Fazenda, para analisar alternativas. O Ministério da Fazenda já decidiu como vai compensar
o recuo no decreto do IOF. Vamos do começo? Como eu disse, na quinta-feira da semana passada, o governo fez aquela elevação no IOF para arrecadar 20 bilhões. O problema é que a medida desagradou, houve um recuo parcial na questão dos fundos de investimento nacionais e suas aplicações no exterior, e com isso a arrecadação deve cair para mais ou menos 18 bilhões. Então, esses 2 bilhões que eram esperados com a medida que foi revertida precisam vir de outro lugar para o governo encerrar a conta, né, para o pessoal conseguir o equilíbrio fiscal no fim do ano. E da onde vai vir esse dinheiro? Isso já foi definido. Então, o Ministério da Fazenda informou que o governo vai resgatar 1,4 bilhão do Fundo Garantidor de Operações e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. Então, o governo vai sacar dinheiro dos fundos para conseguir compensar esse... A Febraban, nessa reunião, disse que o IOF mais alto provoca um impacto muito grande, para além dessas alíquotas apenas que a gente está vendo aí, no acesso a crédito das empresas, né? Sim, mas eles querem que tire também o IOF sobre crédito bancário. O crédito bancário passou a pagar IOF. E tem outras operações que estão, algumas equivalentes para grandes empresas, como ir no mercado de capitais, vender um título, que é um outro tipo de empréstimo. Você vai lá e pede para o pessoal no mercado de capitais, por meio da venda de um título, empréstimo, chama debênture, nota comercial que seja. Isso não tem. Então eles acham que isso está descompensando o sistema. Então tem um monte de problema. Para cada item de cobrança tem um problema, e quanto mais você investiga, quanto mais as empresas investigam o impacto, você acha mais coisas. Então, por causa disso e muito mais, os bancos levaram artilharia pesada para Brasília. E agora, o governo vai ter problemas. Se voltar atrás, vai pegar mal, mas tudo bem, bem novos problemas, mas vai precisar arrumar mais dinheiro. Vai ser raspar uns fundos. Fundo Garantidor de Operações, que é um fundo que garante inadimplência de operações de pequenas empresas, empréstimos de pequenas empresas, e um Fundo Garantidor da Educação que cobre crédito educativo. A situação está piorando para o governo. Até porque o Congresso, aquela história de derrubar o IOF no Congresso, pelo menos algumas medidas que parecia difícil, já estão dizendo que uma parte pode cair. Então a situação está difícil politicamente, economicamente e em termos fiscais com essa medida do IOF. O caldo engrossou. Agora, a gente começa a ver que, tecnicamente falando até, aparentemente não havia um lastro nessas medidas, não havia um estudo ali sobre os impactos disso, ou será que havia e toparam mesmo assim? Olha, o que eles estudaram eu não sei, mas eles não tinham consciência nenhuma do que estavam fazendo, especialmente aquela medida que foi revogada de imediato. E o pessoal falou, isso é controle de capital. Eles nem sabiam que estavam fazendo isso. Eles acharam que essa seria uma medida que arrecadaria e ao mesmo tempo evitaria saída e entrada de dólar muito rápida, que aumenta a volatilidade, a variação do preço do dólar. O dólar sai e entra, é vendido e comprado, o preço do dólar varia mais. Eles acharam que isso mudaria a volatilidade. Pode mudar. Quer dizer o quê? Quando você aumenta o imposto de saída, menos gente vai entrar. É um clássico de taxação de capital, e a Argentina sabe muito bem isso. A Argentina foi extrema dessa coisa e deu muito errado. Só que eles não tinham noção do tamanho do problema. Que isso ia impedir a entrada e que as pessoas iam olhar. Que isso era tentativa de controle, não era, eles não sabiam o que estavam fazendo, mas não iam entrar. Você diminui a entrada e saída porque para de entrar. Se você não sabe se você vai poder tirar seu dinheiro sem imposto, você não traz para o Brasil. A medida do risco sacado, eles não tinham noção de quanto isso pode encarecer o crédito para pequenas e médias empresas. Aparentemente não. Se soubessem, não fariam. Nesse tamanho, não. Isso encarece muito e inviabiliza operações de certos varejistas e pequenas indústrias. Então, várias coisas eles não tinham noção do tamanho. Acho que não conversaram com ninguém, até para não vazar. E claro que a medida dessa vazando é problemática em todos os sentidos, mas eles não tinham tamanho de pelo menos duas medidas, a do risco sacado, essa antecipação de recebíveis e a história da remessa de capital, de remessa de dinheiro para investimento, fundo de investimento. Eles não tinham noção do tamanho do problema e a reação é muito grande. Olha o que a Fazenda fez. A Fazenda trabalhou, eu já não estava mais aqui, poderia ter feito uma discussão, sabe, não aconteceu, porque era uma sexta-feira e ele queria anunciar rápido isso, para dar tranquilidade à sociedade brasileira. Eu não acho que isso tenha sido erro, não. Aquilo, a apresentação do UF foi o que eles tinham pensado naquele instante.